Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, antes de escolher os 12 apóstolos, a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-los, conforme o Pai lhe havia segregado. Jesus não agiu conforme a nossa sabedoria humana. Por isso, não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia traidores, descrentes, pretensiosos, ambiciosos, e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos de seu Pai, e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar a sua missão, teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Jesus sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, e mesmo assim foi com eles até o fim. Deste modo, fica bem claro para nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada. No entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito. No primeiro contratempo que acontece na nossa vida, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, mal entendendo que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de oração. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos determinar. Como você tem tomado decisões para a sua vida? Você também se põe em oração? Você confia na palavra de Deus? Quando você ora e as coisas não acontecem da forma que você esperava, qual é a sua reação? Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma segunda-feira abençoada por Deus.